Bem-vindos de volta, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Conecta Rim. Estou aqui com a Ana Venturini, me ajudando aqui mais esse episódio dessa nossa nova temporada, segundo episódio. E hoje a gente vai trazer um assunto bem especial, um assunto que já foi também bem pedido, chega aí no meu direct sempre. Questão do transplante renal para paciente do interior, questão do acesso, a gente vai ver tudo isso. E os nossos convidados hoje, as nossas convidadas, né? Doutora Carolina Fernandes, né? Nefrologista, especialista. Deixa eu dar uma olhada aqui. É longo. Eu já adianto eu tive que resumir quando eu fui fazer. Uma longa formação. Falei, gente, como que faz para resumir isso? Vamos lá, né? Doutora Carolina, nefrologista e idealizadora do novo serviço de transplantes de Barra Mansa, que está trazendo mais acesso e esperança para muitos pacientes. E a enfermeira desse novo serviço, Andressa Matos, né? Também especialista na área de nefrologia, lá em enfermagem. Elas vão falar com a gente sobre essa questão que envolve vários estados do país, né? A questão do paciente do interior ter acesso ao transplante renal, né? Então... E vou só te cortar um pouquinho, que as duas saíram do Rio de Janeiro, diretamente. Saíram de Barra Mansa? Não. Do Rio, elas moravam no Rio de Janeiro. Ah, elas moravam aqui. Em São Paulo. Carol veio de São Paulo. A Carol, ela formou foi em transplante. Conta um pouco, Carol, pra gente. Eu fiz residência de clínica médica no servidor do Estado e depois no Pedro Ernesto, de nefrologia, junto com a Andressa. Nos conhecemos lá. Né? Então formação veio. Nos conhecemos lá. E ela fez residência de nefro na enfermagem e eu na parte médica de nefrologia. E logo em seguida eu fui para São Paulo, para o Hospital do Rim, né, que é o Unifesp. Isso, e permaneci lá no Hospital do Rim por um tempo. Eu trabalhava lá em todos os setores do hospital. Eu acho que nos esbarramos lá. Pode ser. Eu acho que sim. Eu fiquei um tempo listado lá. Eu ficava bastante lá em todos os setores do hospital, mas principalmente na enfermaria de pós-operatório imediato, lá no 7º andar. E aí eu tive a proposta de coordenar aqui a abertura do serviço da Santa Casa de Barra Mansa. E nesse permeio, né, a Andressa tem família na região, em Pinheiral. Eu sou nascida lá, né, no Sul Fluminense. E vim fazer minha formação aqui na capital, né? E aí, quando fui residente da UERJ, me formei lá e nos conhecemos e tal. Trabalhávamos bem, né, e tal. E aí, um belo dia, o meu telefone tocou. E aí, com a proposta de ir pra lá, né? Eu, vou, né? Porque, assim como a Carol, eu acabei também permanecendo no serviço da UERJ, né? Legal. Assim que eu terminei a residência, eu fui contratada pela casa e atuei como plantonista na enfermaria de transplante, né? Então a gente conhecia bem o serviço. E na diálise peritoneal também. Aí a gente, né, a gente estava sempre oscilando, mas muito mais no transplante. Legal. E aí um dia a Carol me ligou e eu, por que não? Né? A gente sempre fala isso, né, Carol? A gente nunca pensou, eu pelo menos nunca pensei em retornar ao Sul Fluminense. Mas a proposta surgiu, eu falei, então vamos. E aí estamos lá. E aí tem dado certo até agora. Tem dado certo. Elas estão fazendo acontecer. Tem dado muito certo, né? A proposta veio em um momento que para mim foi eu acredito que foi um momento de muita fragilidade. Eu estava terminando a residência de transplante renal. E eu ainda não estava certa se eu ia permanecer em São Paulo, se eu ia aceitar algumas propostas aqui no estado do Rio de Janeiro. Apesar de eu não querer aceitar as propostas no Rio, eu não queria ficar longe da minha família, estando em São Paulo. E eu amo o Hospital do Rim, gente. Eu sou apaixonada pela equipe, todos lá são muito amigos meus, mas é muito ruim você ficar longe da sua família. E chega um momento que aquilo pesa muito. E essa proposta veio até da Ana, né, da Aninha. Foi um dia que para mim foi muito marcante, que eu tava de plantão no 7º andar. E eu tava de plantão com um amigo meu, que ele é infectologista há anos da casa, já coordenou infectos lá.
E o Marcelo falou assim, eu falei pra ele que eu tava muito ansiosa, que eu não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, qual ia ser a minha decisão. E ele falou assim, amiga, confia que Deus vai te dizer o que você vai fazer. E naquele dia eu subi lá na beliche e eu tava no telefone, aí a Aninha mandou a mensagem, né? Mentira, cara, Foi. eu não sabia. Foi Caraca. perguntando se eu já tinha terminado. Eu tava pra terminar, né? Se eu me interessava. E a proposta foi muito engraçada, porque eu perguntei o que seria e ela não sabia me dizer o que era. Olha, eu não sei, eu só quero dizer. Eu não sei exatamente. Aí ela falou assim, não... É uma proposta. Era uma proposta. Assim, você topa vir aqui pra Barra Mansa? Criar um serviço? O que é? Tem alguma coisa pronta? Não. E o salário? E como é que Também não funciona? sei. E como é que abre? E a equipe? Burocracia. Eis que aqui montou tudo. Eis que. Não, Olha lá. e logo em Tirou do seguida, zero. aí me dá o telefone, né? Eu passo o telefone para o noivo da Aninha, que é o Matheus. E o Matheus me liga e eu não sei quem foi pior na conversa, se era eu ou se era ele. Que eu perguntava assim, e os imunossupressores? Tá, mas Ele não sabia enfermaria nada, do com transplante tem isolamento? Não tem isolamento? Não, tinha nada. Ela construiu Nada, do zero, Uau. Aí ele falou, olha, Carol, a gente pode marcar de vir aqui e você conhecer o hospital e você ver o que você quer, né? Se vai vale a precisar. pena ou não. E aí eu cheguei, eu tinha ambulatório na sexta-feira lá no Agarrim. E aí eu saí muito tarde de São Paulo, cheguei lá em Barra Mansa, nesse meio caminho consegui um hotel, não recomendo, tá? Hotéis em Barra Mansa, inclusive, desculpa, mas não recomendo. E fiquei num hotel lá para acordar pro dia seguinte e ir pra Santa Casa. E aí no dia seguinte, quando eu fui pra Santa Casa, eu lembro que eu pisei lá e eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí eu decidi que era ali, Nossa. E a história foi muito, muito interessante, porque a princípio, a pessoa que eu tinha pensado para ficar como enfermeira era a Celinha. A gente se formou na residência de clínica juntas, eu e ela como enfermeira, eu como médica. Logo em seguida a gente se formou na residência de nefro juntas também, mas a Celinha foi para a Alemanha. E a Celinha tá na Alemanha. E eu mandei mensagem pra ela, falando, Celinha, eu só consigo pensar em você, pra chefiar aqui comigo. Ela, como é que é isso? Eu não sei. Uma proposta. Eu não sei. Ela, olha, lembra da Andressa? Fala com ela. Aí que você foi aí que Foi. conectou a Andressa. Foi, porque a Célia é de Paraty, né? Então, assim, é perto, Relativamente né? perto. Relativamente perto, é perto, né? Aí, quando a Carol me ligou e tal, aí eu falei, ô Célia, você tem o telefone pra Carolina, não sei o que e tal? Ela, amiga, é a oportunidade da sua vida. Aí Todo mundo foi contagiado. Mas eu falei, Que que assim, legal. a gente sabe, né? A gente que já foi residente, né? É uma vida completamente diferente, né? Você não aprende a coordenar na residência, Sim, né? não. E aí a Carolina falou assim, Andressa, você tem noção? A gente vai coordenar um serviço. A gente vem numa proposta aí, mas eu nunca coordenei nada, Carolina, você tá louca? Eu acho, ela, não, eu tenho certeza. Aí ela Vai fez a dar mesma certo. coisa que o Matheus e a Ana fizeram com ela. Vamos marcar um dia, vem aqui, pra você conhecer o serviço. Aí fui eu, falei, tá bom. O E assim, melhor né? foi que, assim, eu tive ajuda, né, dos pais. Teve. Teve apoio dos pais. Teve. Nossa, meus pais, quando ficaram sabendo, meu pai, nossa, então você vai voltar pra cá. Aí eu, mãe, não sei, calma, né? Assim, né? Tô indo, vamos ver como é que vai ser. Aí aquelas coisas, né? Dizem que a gente vai. Aconteceu, né? Tipo, Legal. uns ditados assim, né? Tipo, a gente vai caminhando e Deus vai pondo, né? O chão pra gente ir pisando, concordo, né? Mais ou E menos. assistente social veio também no mesmo fluxo. Eu trabalhei com ela por 2 anos na clínica de diálise aqui na Penha e ela já tinha um histórico de ser assistente social do Hospital de Bom Sucesso, na equipe de pré-transplante. Legal. Eu já sabia disso
E também foi uma mensagem, tô dentro. E a gente começou a entrar nisso. Não foi fácil, porque tudo veio do zero, literalmente do zero mesmo. A gente não sabia como fazer, mas a gente fazia. A gente aprendeu muitas coisas, a gente foi mudando e refazendo ao longo desse caminho para funcionar. Para deixar do jeito que vocês queriam, né? A gente teve algumas dificuldades, a gente tem dificuldade na nossa região, porque é uma região onde o acesso é muito difícil para o paciente renal crônico. Então, para eles irem a algum centro transplantador, ou eles vão para a capital do Rio de Janeiro, ou eles vão para Juiz de Fora, ou eles vão para São Paulo, capital. E qualquer um desses deslocamentos é 3 horas e meia, 4 horas a 6 horas. E o paciente tem muita dificuldade, porque a gente está falando de um paciente que, não estou falando nem de nível socioeconômico, eu estou falando de um paciente que tem dificuldade mesmo de deslocamento pela diálise, pelo cansaço que é, a sobrecarga familiar. Ele não tem nem sempre um responsável que vai estar ali do lado dele, podendo viajar caso aconteça alguma coisa, tem ali uma assistência. E pra gente o fluxo foi um pouco mais difícil, porque em São Paulo e em Juiz de Fora não tem a necessidade de regular o paciente num sistema. Mas o estado do Rio de Janeiro, ele tem essa necessidade. Então, a gente precisou muito do apoio das clínicas de diálise. Uma conversa intensa sempre. Né? Sempre. A gente ia bater mesmo na porta deles e falar, oi, a gente existe. Entendeu? Oi, nós somos o serviço de transplante da Santa Casa, né? Foi mesmo assim. Tem sido, na verdade, porque a gente ainda não conseguiu pegar todas, né? E aí tem que regular esse paciente. É custoso, não é tão fácil. Antes trabalhoso. É trabalhoso para a clínica, é trabalhoso também para a gente, porque a gente consegue compreender que a clínica insere eles e não necessariamente o paciente consegue o transporte fora de domicílio naquele curto período. Então a gente reagenda, a Andressa fica só com a parte mesmo do telefone funcional. Isso é um serviço que a gente diferenciou. A gente tem o telefone funcional, que o paciente entra em contato com a gente todos os dias para falar sobre agendamento, muitas vezes pedindo ajuda também. A gente também oferece ajuda para eles, para tentar fazer esse trânsito com a clínica ou com a emergência. A gente teve alguns casos muito interessantes que a gente conseguiu ajudar. Ainda bem que deu tudo certo. Desde retirada de PTFE infectado, até paciente que perdeu o enxerto e teve uma síndrome de intolerância ao enxerto, para entrar em contato com outro serviço, né, o serviço prévio de transplante. Então, tá funcionando, mas passinhos de formiguinha. Sim. E a minha maior preocupação hoje não é nem necessariamente a regulação desses pacientes, porque isso a gente está conseguindo. A gente está conseguindo mudar o pensamento deles, que é fácil, é só colocar lá num e-mail e agendar o paciente. E é difícil você colocar num sistema e ficar ainda tentando retroalimentar esse sistema para ver o agendamento do paciente. Mas a gente está tendo uma dificuldade particular do estado do Rio, que é o transplante preemptivo. Sim. Porque esses pacientes, a gente hoje temos 2, poderíamos ter mais, mas a gente teve uma dificuldade também de ter o acesso para o conhecimento ali na região do que é esse preemptivo. Recente a gente pegou um caso de... A maioria dos pacientes nem sabe, né? O que não é sabe. E a gente pegou um caso, Alisson, que assim, doeu na gente, doeu no paciente, doeu na família como um todo, porque era um doador renal. E ele já estava em acompanhamento nefrológico há muito tempo.
Ele poderia ter chegado pra gente em via preemptiva, mas ele só chegou pra gente depois de diálise. A gente já sabia da história dele há 2 meses atrás e isso demorou, entende? Então, hoje a gente tem esse impasse, a gente fica muito em cima dos pacientes que a gente consegue em via preemptiva para eles conseguirem serem regulados. O último demorou quase 1 mês e meio. Foi 1 mês e o outro 1 mês e meio. De muito, muito custo, mas deu certo. E assim, é uma conversa árdua com todos. Porque o ideal é que o paciente chegue para mim sem estar em diálise. Entende? Para ele conseguir ser orientado. Um outro fator muito grande que a gente vê ali na região é que a gente não está em um polo. Então, não temos muitos especialistas. A gente tem muitos clínicos na diálise. A gente não tem enfermeiros nefrológicos, técnicos nefrológicos ali. Então, os pacientes que chegam para a gente, e agora a gente está conseguindo isso, eles chegam já cruz. Eles chegam assim que eles entram na diálise, principalmente porque os que já estão lá já estavam regulados em outros serviços. E tem sido muito legal porque a gente está conseguindo abraçar e orientá-los. E muitas vezes o ambulatório, ele acaba que não é um ambulatório necessariamente para transplante. A gente acaba Acolhendo, abarcando outras coisas, porque você é um ser, um indivíduo. Exatamente. Vezes E aí, às vezes, a demanda dele não é só o transplante, como a maioria da gente, a gente não é um ser, uma coisa só, né? Então, e a gente acaba abraçando compreendendo outros. isso, a gente tem um retorno desse paciente muito mais próximo. Porque é um paciente que não consegue ser orientado. E não é porque as clínicas são ruins, gente. Não é isso. É a sobrecarga do sistema. Entendeu? Não é porque o médico que está prestando aquela assistência na clínica, ele não entende. Não é isso. É porque ele tem que ver muitos pacientes. E acaba sendo tudo muito protocolar. A gente tem alguns pacientes muito graves, que a gente abraça também o caso, por ser muito grave. Então, a gente anda junto com a clínica. E a troca que hoje a gente nós conseguimos ter com os responsáveis técnicos das clínicas, as assistentes sociais, as enfermeiras, é muito grande. De orientação, de cuidado, de relacionamento. Porque se eu não consigo receber esse feedback, o paciente ele acaba sendo mal visto. E no final, o que a gente preza é o paciente. Sim. Apesar de que tem algumas horas que dá vontade, né? Verdade. Tem mais coisas, às vezes, que a gente recebe, né, no WhatsApp, né? Nosso funcional. Que a gente tem que... Caramba, e agora? O que a gente vai falar? Isso não era pra estar aqui, né? Mas a gente resolve. A gente A gente consegue resolve. acolher e ir indo. E graças a Deus a nossa equipe, né? A gente ainda pequenininha, mas a gente ainda consegue ter um bom diálogo, né? Acho que a gente consegue trabalhar de forma multi. Sim. Isso que é legal, que muitos, justamente por ser pequenos, vocês conseguem acolher até mais. Sim, O paciente tem um contato mais próximo, consegue resolver realmente o que ele está precisando. E a gente consegue, né, a gente consegue. Sem precisar um atropelar o outro, Isso. sabe? E aí eu falo, cara, eu não dou conta disso, e agora? Calma, vamos pensar numa estratégia. O ambulatório de pré-transplante virou uma mini família, né? Comigo fica toda a parte médica, com a Andressa fica toda a parte de enfermagem, a Cintia acolhe a parte social. Aí a gente aprende a ser secretário também, aprendemos. Há várias planilhas, várias. Eu falo, não sei, enfim. E outra coisa que a gente conseguiu oferecer para ele justamente a coleta do sangue. Porque isso eu achei sensacional. Isso é muito bom. Porque o paciente, o que eu via, eu tinha uma dificuldade muito grande na UERJ de conseguir compreender como é que funcionava. Porque o paciente, ele saía desorientado, porque é isso. É a diálise, é o transplante, é a doença renal, e é não sei o quê. E ele saía completamente sem uma orientação sobre
a coleta de soro de manutenção, porque listar é fácil. Listar, ele sabe que ele tem que ir lá coletar o sanguinho dele para ele entrar na lista. Mas o soro de manutenção disso. Isso é muito complicado. E eu vi, assim, o Hospital do Rim é uma grande escola, foi uma grande escola para mim. E quando eu trabalhei lá no ambulatório de pré-transplante, tinha uma equipe de administração que ficava só observando os vencimentos desse sangue. Tá. E ficava em cima dos pacientes para eles recoletarem. Porque lá era diferente, né? Lá tem um serviço inverso, em que as clínicas de diálise de São Paulo enviam para o IGEM o sangue, ou vai lá mesmo e no dia da consulta vai e coleta o sangue. Na época do Covid era 6 em 6 meses, atualmente acho que já retornou para ser de 3 em 3. Tá. Com certeza. Só que aqui no estado do Rio de Janeiro não tem o serviço da diálise coletar o sangue e enviar até o Hemorrio. Não existe isso. O paciente tem que ir. Tem que ir, marcar o horário. Vai e desfigura de lista. E eles não, assim, e o mais impressionante que eu lembro é que eles tinham que agendar um horário. E eu não sei se você passou pela situação de ligar para o Hemorrio. Não. Assim, Vai. acho que até hoje é assim, ele tem um horário para coletar. É de 10... Até às 5 horas. Não. 2 da tarde. É até o horário do almoço. 11 horas para coleta. Então é o mesmo horário que a gente 11 horas consegue para a coletar. Então o paciente chega e tem Isso. uma distribuição de senha. E assim, não tem uma data de retorno. Ele mesmo tem que calcular É isso aí. os Então- meses que vai vencendo e voltar Caramba. lá para. Então você pode atualizar um mês antes. Enfim. O que a gente conseguiu fazer foi o serviço inverso, né? Então, hoje a gente realiza tudo lá na Santa Casa. Isso é muito A gente não tem uma pessoa que colete, então sou eu junto com a Andressa. Às sextas-feiras somos técnicas Nós de duas. laboratório. Maravilhosa. Sim. Então a gente Somos nós. coleta de fístula, coletamos venoso e quando precisa arterial eu faço um botão anestésico porque dói. São pouquíssimos. Graças a Deus só foi uma só que está para recoletar essa semana que, por favor, venha com veias dessa vez. Não tenha vindo com veias ruins, mas isso ajuda demais, porque a gente sabe que tem lá um prazo de vencimento, são 3 meses e tá lá quando você entra no prontuário do RGCT. Então a gente tem uma tabela de coleta de até aquela data, e a gente Isso aí. conversa com o paciente. E o melhor ainda é que o paciente já tem que vir para a consulta. Eu não tenho nenhum exame para mostrar. Um problema dele, porque ele vai ter que vir, nem que seja para olhar para a gente. Perfeito. Isso aí. A falta do paciente no serviço do transplante desmotiva o paciente. E a desmotivação, ela reflete também no cuidado que ele tem. No autocuidado, né? O transplante, ele é uma esperança, ele dá uma fé, dá um acalento para esse paciente renal, de a qualquer momento vai chegar e realmente, gente, a qualquer momento vai chegar um órgão. Quando isso vai acontecer, esse prazo eu não sei. Mas se ele não aparece lá, se ele não olha pra gente, se ele não consegue renovar não é nem o sangue, renovar essa fé dele, é difícil para ele. E infelizmente a tabela SUS não foi reajustada. Então, o preço das consultas a gente não tem, a gente não recebe, pela tabela SUS a gente só pode ter uma consulta para esse paciente de retorno. E muitas vezes esse paciente não tem necessidade também de consultas com muita frequência. Mas a gente oferece essas consultas com mais frequência porque a gente consegue compreender que esse paciente precisa, sim, de uma esperança, de acolhimento, precisa também de uma avaliação. Vira e mexe, a gente pega alguns casos de vulnerabilidade muito grande, de não conseguir pegar o auxílio, ou estou tendo algum problema de tal medicação, e a gente
consegue fluir isso. O transporte até para chegar. Transporte. Né? A gente consegue Sim. auxiliar eles nisso, né? Não, gente vai, insiste. Dá um jeito. Dá um jeito. Vai dar um jeito. Uma dúvida, Carol, que eu tenho. Porque eu achei essa parte do sangue sensacional, porque eles vão economizar muito tempo tempo e, na verdade, mais chance deles conseguirem se manter listados. Sim, né, sim. para esse sangue não vencer. E a minha dúvida que eu tenho esses pacientes que já foram listados anteriormente, como você falou, nas clínicas, eles podem mudar o centro transplantador? Eles podem. O Alisson sabe. Como que funciona isso? A gente realiza uma solicitação de transferência. Tá. Então, eu dou para eles essa cartinha de solicitação de transferência, ele imprime, tira uma foto, me manda, eu mando para a Central de Transplante do Estado do Rio de Janeiro, né, o RJ Transplante, eles validam essa solicitação e esse paciente, ele automaticamente entra na listagem do Serviço de Transplante da Santa Casa de Barra Mansa. Isso é muito bom para informar, porque a gente vê essa descentralização, né? A gente vê a maioria dos centros de transplante no centro das cidades, né? Inclusive é um modelo que precisa ser repetido, Brasil afora, né? E aí vai ter muito paciente de Barra Mansa que com certeza está listado num outro grande município. centro que gostaria de fazer essa transferência, né? E é simples o trâmite. Muito simples. Então é só você falar, não quero mais. Ou ir no novo E centro. eles respondem muito rápido, Sim, né, é Carol? bem rápido, Bem é rápido, simples e rápido. super rápido, né? Não é burocrático. Eles não, a gente achou na primeira vez que a gente foi A gente solicitar, achou eu falei, que ia demorar Carol, vai uma demorar semana. muito. Não, rápido. Não. Foi super rápido. Porque eu acho que é Logo só entrar no sistema e Sim, muda sim, alguma isso coisinha. Não tem uma pessoa certa para isso, né? Burocraticamente é uma pessoa que só fica para essa parte de alteração de prontuário. Quando ele entra de férias, aí o meu coração dói, entendeu? Porque aí eu sei que vai demorar uns 3, 4 dias úteis para sair. Mas quando ele não tá de férias, é um dia. Um dia ele já resolve tudo. Agora, essa questão da coleta de sangue realmente é um diferencial, porque a maior parte dos listados aqui no Rio, eles precisam E até o Hemorrio. ir até o Hemorrio de conta própria. O centro transplantador só diz, olha, você precisa renovar o seu sangue aqui de 3 em 3 meses. E a gente tem baixa aderência, né? Sim. Tem paciente que desfigura da lista pela falta da renovação do soro, estando apto a transplantar. A gente pegou 2 pacientes desse caso que eles largaram o acompanhamento em outros centros porque era muito distante. Um deles porque ele já estava, acho que 8 anos na lista, e ele não estava conseguindo compreender, não era painel, era realmente uma questão de DNA, o DNA dele ele era completo homozigoto, então era mais difícil. Hoje ele consegue entender tudo isso, ele tá bem, graças a Deus, tá tudo certo, mas ele consegue compreender e ele não tem mais essa fissura, essa frustração, porque a orientação ela é muito importante. O paciente, quando ele não é orientado, ele sai desnorteado. Ele não tem compreensão da doença, ele não tem compreensão do que é o transplante. A gente orienta tanto que às vezes acontece do paciente achar que vai ganhar o transplante no dia seguinte. Acho que as consultas de primeira vez são gostaríamos, mas não é assim. Não. As consultas de primeira vez são sempre mais pesadas, assim, né? Às vezes a gente sai de lá 8, 9 horas da noite atendendo o povo, né? Que passa com nós duas. Então, passa comigo para ver risco, né? Risco infeccioso, risco oncológico, avaliação médica como um total. E aí depois passa para a Andressa para avaliar cartão vacinal, para avaliar a parte odontológica, para avaliar adesão, orientações em gerais. E muitas vezes eles chegam lá, né, assim... eu vim aqui para botar um rim novo. E aí mas... O que você sabe sobre isso? O que você entende? Né? E aí a gente começa essa... Né? Então, assim, a gente fala um tantão de coisas, né, Carol? Mas a intenção é sempre... Tem gente que toma um susto, né?
nossa, mas tudo isso, as medicações, a imunossupressão, o fato de ter que usar máscara 3 meses, nossa, igual no Covid, tipo isso, né? Mas Tudo bem. tá tudo Vale bem. a pena, valeu a pena. Valeu. Exatamente, e é isso, né? Não é pra assustar, não é? Valeu a pena. E aí, a minha intenção, né, assim, a gente combinou um discurso, né, com eles, né, principalmente no início. Falei, eu e a Carol, a gente sentou um dia, eu falei, o que a gente vai falar com eles? A primeira coisa que a gente acordou era Transplante que transplante não é cura. Eles precisam ter essa ciência, essa noção de que, né? E aí a gente essa informação é muito importante para a própria aderência do pós-transplante. Exatamente. Porque senão o paciente se sente tão bem que... ele começa a dar as puladas. Né? A gente teve o caso desse paciente que ele teve a perda do transplante por falta de adesão, né? E pra gente foi muito complicado, porque a gente pensou que aquilo poderia incendiar também a clínica, deu errado com ele, vai dar errado com todo mundo. E a gente teve essa preocupação de entrar em contato com a enfermeira de lá para orientá-los, para explicar, até mesmo para orientar o paciente, para saber o que aconteceu. Hoje, entendendo, é mais fácil eu conseguir alinhar tudo isso, porque foi uma falta de compreensão da parte dele. Perfeito. Uma falta de responsabilização até. E ele entendeu, e ele também consegue compreender que não vai acontecer de novo se ele fizer da maneira correta. Pronto. Então ele tá passando isso adiante não como uma coisa ruim, porque a gente como vê... aprendizado. Exato. A gente vê muito os casos que não dão certo na clínica. E quando a gente vai conversar com as clínicas de diálise, para falar sobre... a gente abriu um serviço aqui, traz os pacientes pra gente, nem que seja para eles conhecerem, sem nenhuma responsabilização. Se eles quiserem ficar com a gente, maravilha, se não quiser, não tem problema, porque parte do princípio que o paciente tem esse direito de conhecer serviços e escolher qual serviço transplantador que ele possa ir, e não tem essa responsabilidade de vai chegar lá, já vai coletar o sangue para entrar na lista. Não é assim que funciona, gente. A gente conversa antes. E, na verdade, as clínicas, elas também têm um viés de só olhar aquilo que deu certo também. Sim. Então, a gente tem esses serviços de capital, que são serviços já muito bem conceituados, maravilhosos. Serviços de fora, serviços de São Paulo, são muito bons, tem muito tempo. Sim. O problema é que a gente vê o transplante, o pré-transplante funcionando e a realização do transplante. Eles não conseguem ver o pós. Perfeito. Porque o paciente do pós-transplante que precisa retornar lá para São Paulo, retornar lá para Juiz de Fora é custoso. E é custoso principalmente quando ele passa mal. Sim. Como é que ele vai chegar até lá? E prestar essa assistência de subespecialidade em um local onde tem baixa especialização para isso é muito ruim. É pior ainda, né? E assim, tem serviços assim como o nosso, que tem um telefone funcional, que o paciente consegue entrar em contato, outros não têm. Então, a equipe médica muitas vezes não consegue ligar mesmo e conversar com a equipe transplantadora. E já aconteceu várias histórias de que esses pacientes não conseguiram ter uma assistência adequada durante a internação e, infelizmente, tiveram eventos trágicos, né, no final. Não é isso que a gente quer oferecer um cuidado integral para eles, desde o pré, na convocação e no pós-transplante, imediato e tardio. Porque realmente não é fácil. Quando dá bom, é maravilhoso, mas quando dá ruim, não é legal. Perfeito. Muito bom esse bate-papo. Felizmente terminamos. Poderíamos ficar aqui a tarde toda. Podia ficar aqui o resto da tarde falando sobre. Eu agradeço muito, muito terem aceitado o convite para falar. É uma questão
muito importante, eu acho que deveria ser replicado Brasil afora, essa questão de descentralizar a distribuição de transplante. Você vê o transplante sendo oferecido sempre nas grandes capitais e pacientes fazendo um trabalho hercúleo para poder ter acesso a um transplante de qualidade, né? Você vê pacientes... Eu mesmo, há muitos anos, quando o serviço não era bom, eu sou paciente há 20 anos, eu já fui do Hospital do Rim, eu já fui da Fundação ProRim, Joinville. Caramba. Eu rodei o Brasil caçando um rim. E fui conseguir dentro de casa, né? Mas, enfim. Então, eu acho que, primeiro, eu tenho que parabenizar por fazer sair isso do papel, né? Sim. Por fazer isso acontecer. Porque não deve ser fácil. Eu ouvi, não foi fácil, Não aparentemente. E o paciente agradece, né? Sempre, né? O paciente agradece sempre. E eu queria, para finalizar, Ana também vai falar também, mas que você desse um recado, não só sobre essa questão do paciente que está no interior, mas também na questão de convidar o paciente para conhecer o serviço. Para a gente é sempre uma honra quando a gente vê lá no sistema de regulação mais um nome para que nós podemos realizar o atendimento deles. E quanto mais pacientes chegarem, é mais uma esperança, é mais uma fé de conseguir ter uma qualidade de vida adequada, de conseguir reinserir esse paciente no mercado de trabalho, voltar para sua família. Exatamente. Ele poder viajar, né? Eles falam muito isso, né? Que eles querem viajar. Eles querem viajar, voltar a tomar uma cerveja, uma comida, né? Com tempero a mais. E assim, parece ser pouco, mas quem passa por isso, quem tem essa resiliência de viver esse dia a dia do paciente renal crônico, até mesmo um xixizinho é muito para eles. E para nós aqui, como equipe do Serviço de Transplante da Santa Casa de Barra Mansa, a gente tem um hábito de acolher e humanizar esse paciente como um indivíduo integral e entender que ele não é igual ao outro. Então, a gente não vai atendê-lo de maneira de palestra, a gente não vai conversar com ele como se ele fosse genericamente, né? A gente realmente tem essa individualização. E somos maternais, não somos paternalistas, somos maternalistas, todas nós. É um serviço de mulheres, sim. Matheus, temos a Aninha, mas somos mulheres. E a gente está aqui para abraçar mesmo a causa junto e oferecer o máximo possível que a gente tenha. E eu vi, assim, né, desde tudo, quando a Carol começou a organizar tudo, o carinho mesmo que ela tem, né, que nós todos desenvolvemos ali por criar esse serviço. Então, eu acho que todo mundo ali tá porque gosta, tá porque quer estar. E tem muito orgulho do que está sendo construído e vamos acolher os pacientes da melhor maneira. Eu quero ir lá conhecer. Pode, temos uma enfermaria só para eles. Exato. A enfermaria já está pronta, né? Nosso ambulatório, né? Os pós. Os pós, já tem até um material de pós, agenda, o diário. Só pro paciente Só os nossos transplantados, né, Carol? Se vocês me permitem, assim, né? Já que a gente já está encerrando, né? Como a Carol falou, que todos sejam bem-vindos a conhecer. Perfeito. Conhecer mesmo, né? Não, às vezes, não querendo ficar ou não, Fala ali, né? E principalmente, né, que o nosso serviço que seja visto. Eu sei, às vezes, o novo dá muito medo. Dá muito, né? Sim. E que o nosso serviço seja visto para integrar o sistema. Sim. Não viemos aqui para competir com ninguém. Perfeito. Né? Não viemos... Viemos aqui para... Pode ter competição, né? Não. Exatamente, não viemos aqui para competir. Tem para Viemos todo aqui mundo. para todo mundo, né? Isso. E é isso, acho que a Carol já deu o maior recado, que nós somos maternalistas. A gente tenta abraçar, não sabemos até quando, né, Carol? Não. Porque nossa agenda vem crescendo bastante, E vem graças a cá, Deus. quantos pacientes a gente tem listado? Hoje, 37 pacientes listados. Infelizmente, 2 faleceram na nossa lista, queridas.
A gente sente muito por essas famílias. E a gente tem 22 ativos desses 37, porque fechamos 4 meses agora, né? A gente tá 4 meses. Uau. pouco Uau. tempo. Foi muito rápido. E essa semana crescendo a gente muito já... A gente já tá com mais paciente para listar, né? Então a gente vai fechar, acredito eu, que a gente feche fevereiro com mais 16 ou 17 pacientes na Semana lista. passada a gente fez a primeira coleta já de atualização de cadastro. Olha, Quando a gente lindo. sentou na mesa e falou assim, caramba, já estamos Já estamos vendo a momento. galera que já tá atualizando o cadastro, tá indo rápido. Tá acontecendo. Né? Tá acontendo. E o bom é que a gente sabe nome e sobrenome desse paciente, mundo. a família. É gostoso. É né? muito legal. É muito legal. Então, Ai, parabéns. Vocês são incríveis. Que orgulho, de verdade. Vocês estão construindo, de verdade. Muito bom. Parabéns mesmo. Obrigada. obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo apoio, né? Porque o convite também foi ótimo, né? Sim, vamos divulgar isso aí, Brasil afora. Vambora. Por Então, mim, a gente panfleta Os de meus novo. seguidores. Adoro. Então, para os seguidores, Barra Mansa tem um centro transplantador, tá? O centro da Santa Casa de Barra Mansa, é isso. Então, pessoal, tem um centro transplantador aí pertinho de vocês, tá? Vão lá conferir, vão lá conhecer, vão ser muito bem recebidos. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigado, Ana. Obrigada. E a gente fica por aqui. Não esqueçam de seguir, sigam a Carol, sigam a Andressa. Carol, quer falar o seu arroba? O meu é @doutora Carolina Fernandes, doutora Carolina FDO. Andressa. Pronto. Gente, por favor, não riam de mim. Procurem no da Carol. Procurem no Andressa, eu acho que é procurem no melhor. Carol. Eu acho que é melhor, tá? A gente Por vai favor. aumentar isso. E não esqueçam de seguir o Conecta Rim, gente, tá? Nosso canal no YouTube, arroba canal Conecta Rim. Nosso Instagram, Ana Venturini. E esse que vos fala, renal.influencer. Compartilha pro paciente, pro familiar. Precisa saber disso, tá, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. 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 Gente. Ah.